Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários dos informativos do TST, agora do mês de junho. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los fazendo alguns comentários, trazendo principalmente essas decisões que são importantes para vocês que estão estudando para concursos da advocacia pública. Então, primeiramente, já convido-os, né, a essa jornada. Normalmente, concurseiros e advogados públicos não gostam do direito do trabalho, mas é uma disciplina muito importante no seu concurso. Por exemplo, é o meu caso, eu não gostava, não gosto ainda de atuar na Justiça do Trabalho, mas atuei muito tempo, inclusive como advogado público municipal e como procurador estadual também. E é uma disciplina que foi chave para a minha aprovação, tanto no concurso municipal quanto no concurso estadual. Então, trabalho e processo de trabalho, embora você não goste, é importante você estudar. Principalmente súmulas do TST, aqueles julgamentos importantes do TST envolvendo a Fazenda Pública. Então, todas essas questões costumam cair e cair muito no concurso da advocacia pública. Então, essa é a nossa sugestão de estudos para o seu concurso público. Vamos lá, além disso, eu separei algumas decisões para vocês e a primeira a respeito da intempestividade do recurso de embargos. O que decidiu aqui o TST? Diz o seguinte: a jurisprudência do TST é firme no sentido de que não configura mandato tácito a realização de sustentação oral por advogado sem procuração válida. Ademais, nos termos da orientação jurisprudencial 200, é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Nesse contexto, não é possível afastar irregularidade de representação constatada em recurso cujo subscritor recebeu subestabelecimento de advogado sem poder nos autos. Ressalta-se ainda, antes mesmo da modificação do artigo 89A, parágrafo 3º da CLT, o entendimento dessa Corte já era no sentido de ser inaplicável o efeito interruptivo do prazo recursal, quando da interposição de embargos de declaração sequer conhecidos, por ausência de pressupostos extrínsecos de admissibilidade, tal como a regularidade de representação. Então, nesse caso, pessoal, nós temos aí uma questão de intempestividade e nós temos o que? Por um vício de regularidade de apresentação, ou seja, na representação processual, né, a capacidade postulatória. Então, se aquele advogado que apresentou o recurso não teria mandato nos autos válido, então o recurso é inexistente, ou seja, intempestivo, né? Então estaria ligado a uma situação do que? Da problemática da capacidade postulatória. Então esse mandato tácito ele não autorizaria o advogado a fazer o subestabelecimento para outro advogado. E o simples fato de você ter uma sustentação oral não o torna, né, não supre esse problema de falta de mandato. Então vejam, uma jurisprudência bem peculiar da Justiça do Trabalho, e isso é muito importante para vocês que vão fazer concurso público, porque é basicamente essas questões que são mais cobradas, tá? Essa é a primeira decisão que me chamou muito a atenção. E temos uma outra decisão muito importante aqui envolvendo sociedade de economia mista, né? Principalmente já com base em julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então tudo aquilo que traz uma especificidade é importante. Nesse caso aqui, o que aborda? Embargos em recursos de revista, sociedade de economia mista. Nos termos do artigo 133, parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição, e súmula 170 do TST, as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. É isso que definiu a norma constitucional. Não obstante, o STF tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de serviços públicos relevantes, quando não atuam em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição de lucros, tais como a Empresa Brasileira de Correios, Infraero e diversas companhias estaduais de saneamento básico, né? Isso aí é entendimentos clássicos, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Sob esse fundamento, a seção de dissídios individuais do TST, por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pela reclamante por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento, mantendo a decisão turmária que
no caso específico dessa empresa, né, estatal, em razão da aplicação das prerrogativas inerentes à fazenda pública, entendeu desnecessário o pagamento do depósito recursal e das custas processuais para interposição de recurso ordinário e demais recursos ante a isenção de preparo. Então veja, aqui uma decisão bastante interessante, pessoal, porque envolve uma empresa estatal que, em regra, tem regime jurídico de direito privado, ou seja, não teria prerrogativas à fazenda pública, tais como prazo em quadro para contestar, em dobro para recorrer, a questão da representação da advocacia pública, a pagamento através do precatório e também não teria direito à isenção de custas e depósito recursal. Só que nesse caso o TST aderiu ao entendimento do STF que algumas estatais, por terem essa prestação de serviço público e não terem um regime de concorrência no mercado, ou seja, não se equiparam à empresa privada, pelo contrário, se equiparam à fazenda pública e, portanto, aplicariam ali as prerrogativas da fazenda pública, como ocorre com a empresa dos Correios, que já teve um julgamento há bastante tempo, já é bem aplicado pela jurisprudência do STF. Tá? Então, nesse caso aqui, para essa sociedade de economia mista, que não convém aqui trabalhar com nomes, mas se é uma sociedade de economia mista que presta um serviço público não em regime de concorrência, pode sim ser aplicado a prerrogativa de fazenda pública, ok? Então, uma decisão bastante interessante envolvendo o conceito de fazenda pública. Outro julgamento que também me chamou a atenção a respeito de direito do trabalho é essa chamada responsabilidade pré-contratual, né? O dano material, moral e a perda de uma chance. Vamos ver aqui que o TST julgou nesse caso? Então diz o seguinte: a empresa informa o contrato, né, que o contratado, foi o senhor Jair Pontes, pela ficha de registro contratado em 10/3/2014, pouco tempo após a data em que foi encaminhada a carta para o autor. Os fatos levam à conclusão de que houve descumprimento do dever de lealdade e boa-fé pela empresa. Isso porque, conforme e-mail endereçado à empresa, aí tem as folhas dos autos, o reclamante mencionou de forma expressa a sua certeza de contratação. Aí, mais à frente, o reclamante mencionou de forma expressa a sua certeza de contratação, inferida do seguinte trecho: primeiramente, quero que saibam que estou muito honrado por ter sido o candidato escolhido pela empresa tal. Esse e-mail foi encaminhado ao recrutador. Diante dessa declaração, a empresa teria por dever esclarecer ao reclamante que o processo seletivo ainda se encontrava em curso, sem qualquer garantia de contratação. Ao manter-se silente, agiu com má fé, fazendo que o reclamante fosse levado a crer em sua contratação. Ao entender que era escolhido e verbalizar essa certeza, cabia ao recrutador, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o dever de informar de forma clara que o autor ainda não era o escolhido e que havia outros candidatos, sobretudo sabendo que o reclamante encontrava-se empregado e que havia o risco do autor pedir desligamento da empresa em que trabalhava. Então, nesse caso aqui, o TST considerou responsabilidade civil da empresa que estava contratando. Então veja, até uma situação conturbada, isso aqui me cheira muito uma questão objetiva. Então, diante de um caso, pode até colocar uma historinha lá para confundir o candidato. Diante de um caso em que houve o recrutamento, em que o empregado, o candidato, informou o e-mail, né, escreveu um e-mail para o recrutador dizendo que ficou muito honrado pela contratação, que ficou evidente que era uma contratação e que ele seria contratado. Com isso, ele pode ter se desligado do emprego, né, abandonado outras oportunidades, recusado outros empregos e aceitado aquele emprego. E o recrutador nada fez, se omitiu, não falou nada. Né? E com base nisso gerou a má-fé do recrutador. Então, nesse caso, poderia gerar responsabilidade civil? No caso, pode sim. É isso que decidiu o TST. Então, me chamou muita atenção, porque envolve uma questão aí que tem conhecimento de direito civil, responsabilidade civil na relação trabalhista. Então, um caso bem interessante de cair e ser cobrado em concurso público.
Também temos um caso aqui que me chamou a atenção, que está muito em voga, né? A questão de dispensa discriminatória. O que entendeu aqui o TST? Restou incontroverso nos autos que o reclamante foi acometido por doença considerada grave, no caso câncer, razão pela qual cumpria o reclamado comprovar que a dispensa decorreu de outro motivo, sem qualquer vinculação com a doença do empregado. Na hipótese, o Tribunal Regional concluiu, em face das provas e dos fatos delineados nos autos, que não houve discriminação e arbitrariedade na dispensa do autor por parte da reclamada. Então aqui ficou até uma situação um pouquinho dúbia, né, na forma que o TST colocou no informativo, mas o que deu para entender? Que uma vez comprovada uma doença, por exemplo, que a parte leve lá tem câncer, tem HIV, ou seja, qualquer doença que seja grave, relevante, e de repente no passo seguinte ele é demitido. Se tiver relacionado a uma doença, isso pode o quê? Ser comprovado uma dispensa discriminatória, o que poderia ser revertida essa demissão e pode ser reintegrado o empregado naquele posto de trabalho. Agora, se cabe à reclamada comprovar que não tem vinculação, que realmente estava no plano já de demissão por não cumprimento de metas, por não adaptação ao emprego, enfim, dentro dessa discricionariedade que possui ao empregador. Então é possível ser comprovada essa situação para discriminação ou não, e aí configurar a reintegração ou não do empregado, ok? Outra questão que eu trago para vocês, também de embargos em recurso de revista, acidente de trabalho, olha o que o TST julgou. Não incide o imposto de renda, aqui envolvendo até uma questão tributária. Não incide o imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre o valor fixado a título de compensação por danos morais e materiais quando decorrentes de acidente de trabalho. A compensação por dano moral e material não se enquadra no conceito de rendimento, mas sim reparação pelos danos ocasionados pela doença profissional, não fazendo parte, portanto, do salário de contribuição, conforme estabelecido no artigo 28 da Lei 8.212. No mesmo sentido, o artigo 6º, inciso 4 da Lei 7.713, que alterou a legislação do imposto sobre renda, bem como o inciso 17 do artigo 39 do Decreto 3.000, que cuida da tributação, fiscalização, arrecadação e administração do referido imposto, prevêem a proibição de tributação no caso de indenização decorrente de acidente de trabalho, seja decorrente de dano moral ou patrimonial, seja o pagamento realizado de qualquer forma, parcela única ou pensionamento. Então veja, aqui o TST está o quê? Está incursionando-se em matérias tributárias, mas seguir um caminho pelo menos que é aceitável pela jurisprudência do STJ e STF. Realmente não é possível você ter a retenção do imposto de renda ou contribuição previdenciária daquilo que não é renda, né? Só pode ter a retenção no caso de você configurar como renda tributável, ou seja, aquilo que configura fato gerador de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Então, nesse caso, você configurando dano moral ou material, até mesmo não precisava estar ligado ao acidente de trabalho, porque no caso do acidente de trabalho já tem até uma previsão legislativa para você excluir da base de cálculo. Mas o dano moral e material também não fazem parte do conceito de renda. Então, portanto, não caberia incidência do imposto de renda e também não caberia incidência da contribuição previdenciária. Então, veja, uma manifestação interessante do TST em matéria tributária, tá ok? Outro julgamento que eu trago para vocês é a respeito da ação rescisória, né? E o que o TST falou aqui? O prazo para ajuizamento da ação rescisória é estabelecido pela data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo que não se aplica a regra contida no artigo 975, parágrafo 2º do CPC 2015, acerca da contagem do prazo decadencial em ação rescisória fundada em prova nova, a coisa julgada constituída antes da sua vigência, né? No caso, destacou-se que a sentença rescindenda que julgara improcedente o pedido do reclamante de indenização por dano moral ou material decorrente de moléstia profissional transitou em julgado em 2012, não havendo possibilidade de se alterar o início da contagem do prazo decadencial,
para momento diverso em razão da ação rescisória ter sido ajuizada em 2017, muito além do prazo previsto no 495 do CPC, que se aplicava nesse caso. Com efeito, a subseção que já se manifestou no sentido que a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda define o regramento processual a ser aplicado, não podendo ser atribuído efeito retroativo à nova lei processual, em observância ao princípio do direito intertemporal tempus regit actum. Então, nesse caso, pessoal, o que buscou a ação, né, o autor dessa ação rescisória? Era aplicar a nova legislação, ou seja, o CPC 2015, para ter um novo modo de contagem do prazo da ação rescisória. O TST diz que não se aplica nesse caso, porque vai se aplicar o que é a lei vigente na data que transitou julgado aquela sentença, a qual vai reger o prazo processual, nesse caso o prazo decadencial da ação rescisória. Então não se pode alterar conforme a lei, mas conforme o ato que configura o meio ou instrumento processual cabível naquele caso, né? Então a legislação vigente na data do trânsito julgado era o CPC de 73, que ali começava o prazo decadencial de 2 anos, ok? Então uma decisão interessante, e são essas decisões que eu queria trazer para vocês, decisões que são importantes para o seu concurso da advocacia pública. Mês que vem eu trago mais novidades para vocês. Então, no mais, bons estudos e até a próxima!